Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que possamos ter mais um conhecimento da verdade do Senhor. O nosso estudo de hoje tem por título: Quem crê em Cristo é salvo. É salvo? A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo, né? Mas a pergunta é: todos que creem são salvos? Quem crê em Cristo é salvo? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais um estudo que o Senhor está me dando para trazer para teu povo. Que o Senhor fale a cada coração, porque eu nada sei e nada falo a ninguém. Eu só transmito aquilo que o Senhor coloca na minha boca. Que seja uma palavra que venha dar entendimento àqueles que ouvem. Que os que ouvem possam estar prontos para entenderem a tua mensagem. Me ajude a transmitir. No nome de Jesus. Amém. Então, quem crê em Cristo é salvo? Então, nós vamos para João, capítulo 8, e ver o que é que nos diz neste capítulo, né? Capítulo 8, os versos do 30 em diante, nos diz assim: falando ele estas coisas, muitos creram nele. Então aqui você pode ler os versos antes, né, que Jesus falou, e depois que ele falou essas coisas, né, antes destes versos, diz o seguinte: falando ele estas coisas, muitos creram nele. Aqui está dizendo que muitos creram em Jesus depois de ouvir o que ele falava. Versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Então Jesus começou a falar para um grupo determinado. Este grupo que Jesus começou a falar, ele era os judeus que creram nele, naquela palavra que ele tinha falado antes, né? Então, aqui no verso 30, falando ele estas coisas, muitos creram nele. E o versículo 31, Cristo começou a falar com estes que disseram crer em Cristo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, a evidência de que uma pessoa realmente crê em Cristo é a permanência na palavra de Cristo, não em outra palavra. Não em uma palavra misturada com a mentira. Versículo 20. Aliás, Mateus 24, 13, Jesus diz: quem permanecer firme até o fim será salvo. Esse será salvo não é a salvação da alma, mas a salvação da grande tribulação. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus falando para aquele grupo de judeus que disseram crer nele, Jesus, como Salvador de suas vidas. Então, Jesus falou para eles. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? Aqueles que permanecem na palavra dele. Então, aqueles que estão obedecendo à palavra dele. Aqueles que estão firmes na palavra dele. Permanecer na palavra de Cristo não é frequentar todos os trabalhos que a congregação que você frequenta oferece, mas é a sua obediência à palavra de Cristo. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que vive na obediência à palavra de Cristo. E Cristo já fala isso em João 14, 21 e 23, né? 14, 21 e 23. João 14, 21 nos diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E o versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, Jesus agora começa um ensino, uma conversa com aqueles homens judeus que disseram crer nele, Jesus. Então, Jesus agora começa a conversar com eles, né? Então, tem muitos que não faltam um trabalho na congregação, né? Mas não são obedientes à palavra de Cristo. E Jesus está dizendo aqui, Jesus dizia, pois aos judeus que crê nele, se vós permanecerdes na minha palavra. Permanecer significa estar em obediência. Então, Jesus disse que para os judeus, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora, se não permanecer, porque não era discípulo, a fé não era verdadeira. Porque a Bíblia diz, quem crê é salvo, mas é uma fé verdadeira, não é uma fé falsa. Muitas pessoas estão enchendo estas igrejas, dizendo que crê em Jesus, mas não tem compromisso com Cristo. E Jesus está dizendo que para ser um verdadeiro discípulo dele, tem que permanecer na palavra dele. E o versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aqueles que estão permanecendo na verdade são os verdadeiros discípulos de Cristo. E os verdadeiros discípulos de Cristo, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, os verdadeiros discípulos de Cristo estão conhecendo a verdade, que é Cristo, em profundidade. E estão sendo limpos, sendo libertos a cada dia dos seus pecados. E podemos ver na vida destas pessoas a mudança que está ocorrendo. Então, este grupo de judeu, nós podemos comparar ele com este grupo de Mateus, capítulo 13. Então, capítulo 13, os versículos 5
e 6, que diz assim, Mateus 13, 5 e 6 nos diz o seguinte, diz assim, 5 e 6. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então, aqui em Mateus 13, 5, 6 e o 20, vou ler logo o 20 e o 21, que nos diz assim: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofendem. Então, Jesus está falando para um grupo de judeus que diziam crer nele. Estes judeus, Jesus, no final, nós vamos ver a conclusão da fé que eles diziam ter. Então, Jesus vai ter uma conversa com eles, vai ter uma revelação, vai dar uma revelação a eles. Então, esses judeus, ao ouvirem a pregação de Jesus, eles logo creram, fizeram como a semente que caiu no terreno cheio de pedras, né? Que tinha pouca terra. Então, esses judeus aí são este terreno que tinha muitas pedras e pouca terra. Logo eles aceitaram Cristo, logo eles creram em Cristo, mas não tinha raiz, não tinha profundidade no conhecimento de Deus. Então, Jesus dá o mesmo ensino em Mateus 13, do 5 ao 6 e 20 do 21, dá o mesmo ensino aqui em Mateus 13, 5. É o mesmo ensino de Mateus 8, do 30 em diante. Por quê? Porque aqui Mateus está falando do terreno, do coração. E esse coração de pedra, ele não deixa a palavra de Deus entrar nele totalmente. Do mesmo jeito, era aqueles judeus lá de João 8, capítulo 8, versículo do 30 em diante. Eles logo creram em Cristo, mas toda a fé tem que passar pela prova, para saber se realmente creram ou não, porque só a aprovação é quem diz a fé que a pessoa tem de verdade, porque só é salvo quem tem uma verdadeira fé, porque quem crê e for batizado será salvo. Então, tem que crer verdadeiramente. E todos que creem em Cristo são provados. Uns são aprovados, outros reprovados. Então, em Mateus 13, do 5 ao 6 e 20 ao 21, estes aqui foram reprovados. E João 8, do 30 em diante, será que vão ser aprovados? Então, vamos continuar aqui em João, capítulo 8, os versos do 30 em diante. Então, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quem permanece na palavra de Cristo são os verdadeiros discípulos de Cristo. E os verdadeiros discípulos de Cristo, eles conhecerão a verdade que é Cristo.
Quanto mais tempo passa, mais intimidade nós temos com Cristo, mais conhecimentos nós passamos a ter da palavra de Deus. Não basta crer somente em Cristo, né? Não basta dizer que crê somente. Então, tem que haver a prova, né? Tem que haver a prova da nossa fé. Saber se é uma fé verdadeira. Então, não basta crer em Cristo como Salvador e Senhor. A pessoa tem que ter raiz profunda em Cristo. Ou melhor, a pessoa precisa ter o conhecimento da verdade, da palavra de Deus. A pessoa tem que conhecer a Cristo em profundidade para não ser enganada pela mentira e engano. Então, João 8:32. Então, você precisa crer. Depois, você precisa permanecer nesta fé que diz ter. Depois, você precisa conhecer aliás, aqui tem a regra, tem a sequência. Crer, permanecer, ser o verdadeiro discípulo e conhecer a verdade. Primeiro eu creio, permaneço, me torno um discípulo de verdade e conheço a verdade, e a verdade vai me limpando, me libertando do pecado. Então, isto é para os verdadeiros filhos de Deus. Aqui no Salmo 119, do 9 ao 12, Davi está dizendo o que ele fazia para não pecar, para não desobedecer a palavra de Deus. Davi dizia: eu guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Neste salmo, Davi está falando o mesmo que Cristo está ensinando em João 8, 32 e 36. Então, Jesus no capítulo 8 de João, versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque Jesus, ele é a verdade que liberta. E é só através do conhecimento da verdade que nós somos libertos do pecado e não deixamos o pecado entrar na nossa vida. E no versículo 36 de João 8, nos diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando é que o Filho nos liberta? Quando nós conhecemos a verdade. E quem é a verdade? Cristo é a verdade. Então, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais liberto nós somos do pecado, mais liberto nós somos de nós mesmos, mais liberto nós somos deste mundo. Mais conhecimentos nós temos das tramóias do maligno. Então, observe que dos versos do 30 ao 39 de João, Cristo está falando para os judeus que diziam ter crido nele. Então, este ensino é para os judeus que disseram crer em Cristo. Então, toda a fé passa pela prova, para ver se é aprovado. Por isso nós somos provados todo o tempo todo. Quando uma pessoa diz crer em Jesus, esta pessoa precisa conhecer em profundidade aquele que elas dizem crer. Então, essas pessoas ou esta pessoa, pois será o conhecimento que esta pessoa terá de Cristo
que libertará ela da mentira e do engano do diabo. Mas também será o conhecimento, né? O conhecimento de Cristo, que é a palavra de Deus, revelada, a verdade, a verdadeira fé. Deixa eu ler bem aqui de novo. Cristo, que é a palavra de Deus, que é a verdadeira fé, que é a verdadeira fé que a pessoa dizia ter em Cristo. Então, é o conhecimento desta palavra que vai revelar se realmente a pessoa cria em Deus, como disse, ou não. Então, em 2 Coríntios 13, do 5 ao 7, vamos ler lá o que diz lá. 2 Coríntios 5, do 13, 2 Coríntios 13, do 5 ao 7. 2 Coríntios 13, do 5 ao 7, nos diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Então, Paulo está mandando a pessoa examinar a si mesma, para saber se ela ainda está permanecendo na fé. Então, nós temos, Paulo também nos diz, né, lá na ceia, em Coríntios 12, que nós temos que examinar nós mesmos, para ver se não achamos em nós algum pecado. Então, aqui no versículo 5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Então, nós temos que examinar nós mesmos, se ainda estamos crendo em Cristo, como críamos antes. E ele diz mais, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Então, se Cristo está em nós, então nossa fé permanece firme. Se estamos verdadeiramente firmes em Cristo, se cremos verdadeiramente em Cristo. Então, em Mateus 13, do 5 ao 6 e 20 e 21, estas pessoas passaram pelas provas que Deus mandou a todos que dizem crer nela. Então, aqui é aquela que eu li, não é? Da semente caindo, né, entre as pedras. Então, todos que se dizem crer em Cristo e querem Jesus, elas passam pelas provas. No caso aqui de Mateus 15, do 5 ao 6, do 20 ao 21, o sol foi a prova. O sol foi os problemas. O sol foi as perseguições. O sol foi o mundo. E eles não passaram, foram queimados, porque não tinham raiz profunda, não tinham raiz em si mesmo, não tinham a palavra de Deus, não tinham o conhecimento de Deus. Eles não resistiram. Todos nós somos provados. É por isso que Cristo disse para aqueles que disseram crer nele. Agora, então vamos para o ensinamento. Já que vocês creram em mim, então, se vocês permanecerem na minha palavra,
serão verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Então, só acontece essa libertação daquele que realmente é discípulo de Cristo, porque está permanecendo na palavra de Cristo. Aqueles que estão hoje cantando, louvando, adorando, mas amanhã já não estão mais, é como esses terrenos aqui da parábola do semeador, de Mateus 13, do 5 ao 6 e do 20 ao 21. Não permaneceram. Logo que veio as dificuldades, eles abandonaram a fé, né? Então, não eram verdadeiros filhos de Deus. Então, eles não passaram na prova. Todos têm que passar pela prova para saber realmente que fé essa pessoa tem. Então, estas pessoas passaram pelas provas que Deus manda a todos que dizem crer nele. Elas foram reprovadas, pois não estavam dispostas a sofrerem por Cristo, pois a palavra que foi semeada nelas encontrou pouca terra. O que tinha mais era pedras. O coração delas era duro, então essas pedras aí representam o coração duro, incrédulo. Então, o que tinha mais era pedras. O coração delas era duro, eram incrédulos. A pouca terra que tinha não foi suficiente para criar raiz, ou melhor, eles não estavam dispostos a abandonarem nada neste mundo por Cristo. Então, muitos vão para as igrejas, dizem que aceitam Cristo, que crê nele, mas, na verdade, não crê nele. Muitos estão atrás de benefícios, né? Uns querem ser curados, outros querem ser prósperos, outros querem a paz na sua família, às vezes está tendo algum problema. E assim, cada um tem o seu motivo, mas não é por amor a Cristo. Só os verdadeiros discípulos, só os que têm uma fé verdadeira permanecem e se tornam discípulos verdadeiros. E é estes quem passam a conhecer a verdade e passam a ser libertos dos seus pecados pela verdade. Nem os seus relacionamentos terrenos estavam dispostos a abandonar, né, a sua vida terrena, e muito menos carregar uma cruz de renúncia destas coisas, deste mundo, né, em suas costas. Então, esse tipo de pessoas, aqui de Mateus 13, do 5 ao 6 e 20 ao 21, não estavam dispostos a abandonar o mundo. Por isso, muitos que se dizem crer em Cristo não permanecerão até o fim. Elas ficarão pelo caminho da incredulidade, da desobediência e apostasia. Em João 8,32, Jesus continua falando para os judeus que disseram crer nele, crer em Cristo. Então, Jesus continua falando para estas pessoas, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os versos 33, o verso 33, os judeus questionaram a Jesus. A libertação que Jesus está falando, para eles não são escravos. Então, aqui no versículo 33 de João 8,
Os judeus dizem assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Então Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eles questionaram a Jesus: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Então, se nós não somos escravos, como é que tu disse que nós seremos livres? Então, os judeus questionaram a Jesus, né, sobre a libertação que Jesus estava falando para eles. Eles não são escravos, nós não somos escravos. Cristo falava da escravidão espiritual e eles falavam da escravidão física, humana. Então, muitas pessoas não entendem a Bíblia porque o que está sendo falado ali é espiritual, mas as pessoas entendem humanamente. Então, aqui Jesus estava falando da escravidão espiritual, que era o pecado, mas eles estavam falando da escravidão física, não é? Então, versículo 34, Jesus diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, é essa libertação que Jesus está dizendo, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Jesus está dizendo que quem conhece Ele é liberto do pecado, mas é preciso que conheça Ele. E como é que nós conhecemos a Cristo? Aqui está Cristo, a palavra, é através da palavra. Cristo é a palavra de Deus, que está nas nossas mãos, está no nosso coração, está na nossa mente, porque o Espírito Santo está dentro de nós e ele revela ela para nós. Então, os versículos do 35 ao 36 nos diz o seguinte. Aliás, o 34 diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o servo não fica para sempre em casa. Foi por isso que Adão foi jogado fora, porque ele era servo, ele se tornou escravo do pecado e teve que sair de casa, da casa do pai, do Éden. E o filho não, Jesus não foi jogado para fora, não foi mandado sair fora do céu. Ele veio a esta terra por obediência ao Pai. Então, Cristo fala da escravidão espiritual e eles falam da escravidão física, humana. João 8:34. Os versos do 35 ao 36, Cristo se apresenta como o Filho de Deus e o libertador dos judeus. Então ele diz, né? Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus está dizendo que ele é o Filho de Deus que liberta a humanidade, que liberta eles, os judeus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O versículo 37 nos diz o seguinte: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Cristo reconhece que aqueles judeus são os descendentes
que vieram apenas da carne e do sangue de Abraão, Jesus está dizendo para eles: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Vocês são descendência de Abraão, mas vocês querem me eliminar, vocês querem me tirar deste mundo. E olha que Jesus estava falando para os judeus que diziam ter crido nele. Aqueles homens, mesmo humanamente, sendo descendência de Abraão, mas espiritualmente eles não eram espiritualmente descendência de Abraão, só carnalmente, só humanamente. Eles eram descendentes de Abraão só da carne e do sangue. Eles ainda eram escravos do pecado, porque eles não creram verdadeiramente em Jesus, como disseram, porque eles já estavam demonstrando aqui na conversa com Cristo que eles não criam em Cristo. Então, eles disseram, mas não era verdade. E assim são muitos que estão nessas igrejas. Dizem que servem a Cristo, mas não obedecem à palavra de Cristo. Somente quem é liberto do pecado pelo Filho de Deus é que é livre de verdade. Por isso Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E lembremos que o Filho de Deus é a palavra encarnada, e é a palavra que quem nos liberta. Por isso Davi disse: guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então nós temos que ter essa palavra guardada no nosso coração, para quando o diabo vier nos tentar, nós combatermos a tentação com a palavra. E no Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ela que alumia o nosso caminho. Ela é a luz que nos mostra a sujeira do pecado. Então, o verso 37, Cristo revela a verdadeira intenção daqueles homens. A intenção deles era matar Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. E é por isso que Cristo diz, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então, na verdade, eles não criam em Cristo. Eles estavam querendo matar Cristo. Por quê? Porque eles queriam matar Cristo. Porque eles não aceitavam a palavra de Cristo. Ou melhor, eles não acreditavam no que Cristo falava. Logo, Cristo revela que aquela fé que eles diziam ter em Cristo não era uma fé verdadeira, pois eles não aceitavam a palavra de Cristo como verdadeira, como verdade, né? Então, se não crê verdadeiramente em Cristo, esta pessoa não é de Cristo. Assim são muitos nestas igrejas, né, que se dizem evangélicas. Os crentes, ou uma boa parte deles, não aceitam toda a palavra de Cristo como sendo verdade. Então, uns aceitam uma parte, né, e outros não. Aquilo que eles querem, aquilo que está de acordo com o que eles pensam, eles aceitam, mas aquilo que não está, não aceitam, né? Aqui o versículo 38 diz assim:
Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. O que é que Cristo está dizendo para aqueles homens? Cristo começa a revelar quem é o verdadeiro pai daqueles homens. Apesar de humanamente eles serem descendentes de Abraão, mas espiritualmente eles eram filhos do diabo, cumprindo a profecia de Gênesis 13, 3, Gênesis 13, do 15 ao 16. O que é que diz lá em Gênesis 13, do 15 ao 16? Deus disse que Abraão iria ter uma descendência como o pó da terra. Então, a descendência de Abraão como o pó da terra era a descendência que veio apenas da carne e do sangue de Abraão. E quem é nascido apenas da carne e do sangue não herdarão o reino de Deus. Então, aqueles homens descendentes de Abraão, da carne e do sangue, não tinham Deus, o Deus eterno, como o seu pai. O pai deles, Jesus está dizendo, que era o diabo. Esta era a descendência de Abraão, que era comparado com o pó da terra, pois ela veio apenas da carne e do sangue de Abraão, não da fé de Abraão. Então, os verdadeiros descendentes de Abraão não são somente os que vieram da carne e do sangue dele, mas são aqueles que vieram da fé dele. E não são somente os que vieram da carne e do sangue de Abraão e da fé de Abraão que são descendentes de Abraão, mas aqueles que, mesmo sem ser da carne e do sangue de Abraão, têm a fé do Deus de Abraão. Os que vieram da fé de Abraão, Espírito de Deus e de Cristo. João 3:5, Romanos 8, do 9 ao 10. O versículo 39 nos diz o seguinte: responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Os judeus, mais uma vez, dizem que são filhos de Abraão. E Jesus diz que eles não são. Eles falam do Abraão terreno e Cristo do Abraão espiritual, que é o Pai eterno. Então aqui não há entendimento, né? Cristo fala do espiritual e os judeus que não são espirituais falam do terreno. Este é o problema de muitas pessoas não entenderem a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é espírito e vida. Se você for querer entender a Bíblia só olhando pelo lado terreno, você nunca vai entender. Porque a Bíblia, ela é revelada espiritualmente. Então, Jesus está falando do Abraão espiritual e eles estão falando do Abraão terreno, né? Porque eles não eram espirituais, eles eram carnais. Ainda no verso 39, Cristo diz para aqueles judeus: se fosses filhos de Abraão, fariam as mesmas obras de Abraão. Qual eram as obras de Abraão? As obras de Abraão era a obediência ao Pai eterno, coisa que eles não faziam. Então, eles não obedeciam a palavra do Pai eterno. Tem muitos crentes que dizem serem de Cristo, mas não obedecem. Não andam nas obras de Cristo. Não fazem, né? Não praticam as obras de Cristo, pois não obedecem a Cristo e tampouco creem na palavra de Cristo, pois ela é contrária à vontade deles. Mas essas igrejas estão cheias de pessoas assim.
dizendo que são de Cristo, mas fazendo tudo que Cristo condena. No versículo 40 diz assim: mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Cristo novamente revela que o pai deles não é o pai eterno, mas outro, e eles queriam fazer a vontade do pai deles. Mas agora procurais matar-me. É o versículo 41. Vós fazei as obras de vosso pai. Jesus está falando de quem aqui? Ele está dizendo que eles não eram filhos de Abraão, do Abraão espiritual, né? Então, ele está dizendo: vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da fornicação. Temos um pai que é Abraão. Então, eles disseram que não nasceram da fornicação. Então, Cristo novamente revela que o pai deles não é o pai eterno, mas outro. E eles queriam fazer a vontade do pai deles. Eles questionam e dizem que não são filhos de prostituição, de fornicação, né? Prostituição. Mas Cristo sim, pois ninguém sabia quem era o pai humano de Cristo. Só conheciam o pai adotivo, que era José. Então ele estava dizendo que eles não eram filhos de fornicação, mas Cristo sim, porque Cristo não tinha um pai humano, tinha só um pai adotivo. Então eles não conheciam o pai humano de Cristo, por isso ele era filho de fornicação. Agora eles dizem que Deus era o pai deles, não de Cristo, pois eles eram descendentes de Abraão e Cristo filho de fornicação, filho fora do casamento. Então Maria casou com José, mas já tinha um filho. Então esse filho era de fornicação. Esse filho não era legítimo. Ninguém sabe nem quem é o pai dele. Era terrível, né? Incredulidade, coração duro. Então a palavra caiu entre pedregulhos e não teve raiz e morreram. No versículo 42 nos diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então Jesus está dizendo: eu vim de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou o Messias que vocês estão esperando, eu sou o profeta de Moisés, eu vim de Deus. Mas eles não criam. Cristo responde a eles: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias. Ou melhor, todo filho de Deus ama a Cristo. Pois quem não ama a Cristo é porque não ama a palavra do Pai, pois Cristo é a palavra do Pai. Então é bem claro isso, né? Então a palavra que se encarnou para habitar no nosso meio e morrer por nós para nos salvar. No versículo 33 diz assim: porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Jesus está dizendo para eles: porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. A minha palavra. Então eles não podiam ouvir a palavra de Cristo, porque eles não eram de Cristo. Em João 14, 24,
Jesus diz o seguinte, João 14, 24, diz assim, 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, mais uma vez, Cristo aqui em João 14 está falando a mesma coisa. A palavra que eu falo não é minha, é do meu Pai, eu vim dele, eu sou o cumprimento das profecias, eu sou o Messias, mas eles não criam. Em João 3,20, Jesus diz, que eles não aceitavam a luz. Por quê? Porque as obras deles eram más e eles não queriam que elas fossem reprovadas. Então, esse tipo de gente não crê em Cristo. No versículo 44, Jesus nos diz assim, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus aqui, Cristo revela quem é o verdadeiro pai espiritual daqueles homens, que eles queriam tanto agradar. O pai espiritual deles era o diabo, o mentiroso, o enganador, Jesus disse que ele nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Os filhos do diabo não acreditam na verdade, mas na mentira. Por isso, em 2 Tessalonicenses 2, 9 ao 13, Cristo enviará a operação da mentira, pois estas pessoas só acreditam na mentira. Então, Cristo vai mandar a operação da mentira para que eles acreditem na mentira e sejam condenados. E não tenha desculpa. A verdade veio, eles rejeitaram. Então, a mentira vem e eles vão crer, que eles creem na mentira. Então, o versículo 46 nos diz o seguinte, 45 e 46. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de vocês aí que me mostra aí um pecado que eu cometi? Ninguém. Ninguém podia apontar algum pecado cometido por Cristo. Cristo nunca pecou, então eles não tinham nenhum pecado para mostrar, para jogar na cara de Cristo. Versículo 47. Quem é de Deus, escuta a palavra. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não me escutais, porque não sois de Deus. Então, vocês entenderam aqui o que é que Cristo está dizendo? Então, quando uma pessoa não crê na palavra de Deus, não fica admirado. Porque Cristo está dizendo no versículo 47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então só escuta a palavra de Deus quem é de Deus. Quem não é de Deus não vai escutar, não vai dar ouvido, não vai obedecer, não vai acreditar na palavra da verdade. Somente os que são de Deus ouvirão as palavras de Deus, pois estes são os eleitos antes da fundação do mundo. João 3, 21, As obras deles são feitas em Deus e eles vêm para a luz. No verso 48 nos diz assim, responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós, bem, que és samaritanos e que tens demônios? Os judeus chamam Jesus de samaritanos
por pregar para os samaritanos, de quem eles não gostavam. Eles também chamam Cristo de demônios. Então, Jesus, no capítulo 4 de João, Jesus está ali pregando para a samaritana e depois ele vai para a cidade dos samaritanos. Então, os judeus aqui estão chamando Jesus de samaritano e de endemoniado. E é porque esses judeus aqui disseram crer em Cristo. Mas aqui está sendo provado que eles não criam coisa nenhuma. Então, os versículos 49 nos diz o seguinte: Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Vocês estão me desonrando. Eu como filho de Deus, eu como enviado de Deus, eu como a palavra encarnada de Deus, eu como aquele que vim para salvar vocês. Então, versículo 49. Cristo se defende, versículo 50 a 51. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Eu, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então Jesus está dizendo, se alguém guardar a minha palavra no seu coração, com obediência, fazer como Davi, né? Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então Jesus disse que esta pessoa, versículo 51, nunca verá a morte. Essa morte aqui, Jesus está falando, não é da morte física, mas é da morte espiritual. Então, Cristo diz que quem guardar a palavra dele, nunca verá a morte. João 14, 21 e 23, nós já lemos, né? Então, o Pai e o Filho vêm morar dentro desta pessoa que guarda a palavra dele e ama ele. No versículo de 52 a 53, nos diz o seguinte: disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Então Jesus faz tempo que diz quem é ele. Ele é o Filho de Deus, ele é o enviado de Deus, ele é o profeta prometido. E eles ainda que estão perguntando. Então eles novamente chamam Cristo de endemoniado. No versículo 54, Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Pai. Cristo diz que o Pai eterno é o Pai dele. E os judeus também dizem que Deus é o Pai deles, mas eles não amam a palavra dele, de Deus, que é Cristo. Logo, Cristo não é o Pai deles, porque o Pai deles, Jesus já disse no versículo 44, que o Pai deles é o diabo. Então, versículo 55, e vós não o conheceis, mas eu o conheço. Mas eu conheço. Se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Então Jesus disse que eles eram mentirosos, não conheciam a palavra de Deus, não conheciam a Deus e estavam rejeitando a libertação através do conhecimento da palavra, que é Cristo.
Então, versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Esse estudo aqui eu já dei bem direitinho. Os irmãos podem procurar aí, não é? Então, o sacrifício de Isaac. Então, Cristo revela para os judeus o que vai acontecer a ele por causa deles, judeus. O mesmo que aconteceu, não aconteceu com Isaac, mas quase acontecia, né? Isaac foi amarrado, colocado sobre o altar, ele não falou nada, ele aceitou, mas Isaac não podia pagar o pecado de ninguém, porque ele também era pecador. Ele não pôde ser aceito por Deus como sacrifício pela humanidade. E ele foi substituído pelo Cordeiro de Deus. E Jesus está dizendo aqui que ele é esse Cordeiro. Ele assumiu o lugar de Isaac. Ele é o que os profetas profetizaram. Mas aqueles homens não creram na palavra de Jesus. E é como hoje Cristo está falando, está dando sonhos, revelações, está falando através da palavra, está falando de todo jeito. E os cristãos não estão crendo nas profecias, do jeito dos judeus. Esse grupo aqui não creu, né? E é porque disseram que tinha crido em Cristo, né? Versículo 57. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Meu Deus, quanta incredulidade. Os judeus viram Jesus apenas, eles veem Jesus apenas como um homem comum, como qualquer outro homem. Eles não viam Jesus como o Salvador, como o Messias que Moisés falou, como a rocha da salvação deles, como o Deus Todo-Poderoso que se tornou um ser humano. Eles viam Jesus como um homem qualquer, como um profeta, como até hoje, né? Eles não creem em Jesus como o seu Messias. Eles creem que Jesus foi apenas um profeta como outro qualquer. No versículo 58 diz assim: disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus está revelando que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, que ele é o Deus conosco. Cristo revela que ele é Deus. Versículo 59. Então pegaram em pedras para lhe atirar. Porém Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então Jesus se tornou invisível a eles e saiu pelo meio deles, e eles não viram Jesus. E eram os judeus que disseram ter crido em Jesus. Então os irmãos entendem que nem todos que estão nessas igrejas são verdadeiramente discípulos de Jesus, são verdadeiramente filhos de Deus, estão crendo verdadeiramente em Cristo. Então todo aquele que crê em Cristo são salvos, mas são os que creem verdadeiramente. Não são os que têm uma fé superficial, têm uma fé sem raiz, sem conhecimento da verdade, sem amor a esta verdade que é Cristo. Então, os verdadeiros filhos de Deus, eles amam a Cristo, eles amam a palavra de Deus, eles obedecem, eles lutam com toda a força para obedecê-la. Embora que acolá a gente quebre, né, a palavra de Deus, algum mandamento, mas imediatamente a gente vai aonde Cristo e pede perdão e luta para não pecar mais. Esta é a nossa luta neste mundo.
Mas quem não tem Deus, eles não fazem isso. Então, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, né? A sermos cada dia mais fiéis ao nosso Deus. Então, vamos orar, Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por este ensino, que nos mostra que nem todos que se diz Senhor, Senhor, entrará no céu. O Senhor já disse isso, porque nem todos que se diz Senhor, Senhor, chama o Senhor de Senhor, realmente crê no Senhor, realmente está obedecendo a sua palavra. Mas o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, e o Senhor conhece os seus, e o Senhor tem compromisso com os seus. E obrigado, porque eu sou sua, e eu acredito que o que está me ouvindo também é. E se não for, que ele peça ao Senhor que entre na sua vida. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.